O livro de hoje, Prosas seguidas de odes mínimas, José Paulo Paes. Para você que não gosta de poesia, um achado. Ah, Adriana tem dificuldade de ler, fica com a gente. E para você que gosta, lirismo nas pequenas coisas e em todos os momentos. Enzo, roda a vinheta. Livros para quem vai e para quem não vai. Prestar vestibular. Literatura Veste. Aê, que bom que você está aqui. Então, dê seu like para não esquecer no final do vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe e nos ajude a chegar a mais pessoas, a divulgar mais os nossos vídeos e ajudar mais gente. Um grande beijo, meu e do Enzo, e bom vídeo para você. Bom vídeo. Olá, esse é mais um vídeo do nosso quadro Literatura Veste, com um exercício de futurologia. Como assim? Prosas seguidas de odes mínimas, do José Paulo Paes, está nas listas de 2025 e 2026 da Unicamp. Como esse quadro é para todo mundo, né, para quem vai e para quem não vai prestar vestibular, eu trouxe esse livro agora porque a Unicamp e a FUVEST, quando propõem listas tão mais à frente, na verdade elas estão sugerindo, você aí que está no primeiro ano, nesse caso, 25 e 26, você aí que está no nono ano, né, e que vai prestar vestibular em 2026, vá adiantando essa obra. Se o seu professor recomendar, não deixe de ler, sabe? Trabalhe já com o livro, mastigue-o, sinta o sabor. Por isso, as listas estão adiantadas assim. Bem, vamos lá. Então, já que tá fugindo aqui, vou mostrar a estrutura do livro. Bem, o que é a prosa? Vai aparecer aqui o card de poesia e prosa, poesia e poema, uma literatura tema que nós fizemos. A prosa, o texto em prosa, normalmente a gente define como aquele texto que nós temos aqui a margem, abre parágrafo e é um texto discursivo. Porém, da mesma forma que o Guimarães, nós já vimos aqui, no Manuelzão e Miguelinha, que tem a outra edição, no Urubucaquá e no Pinhém, e no Noites no Sertão, que são os livros que formam o corpo de baile, Guimarães era tão Guimarães, que em 1956, quando ele publica esses textos que ele chama de poemas, que são escritos em prosa, mas são derramados de lirismo, ele publica o Grande Sertão, no mesmo ano. Obviamente, são obras em construção e que saíram publicadas no mesmo ano, mas assim, é grandioso, é grandioso. Bem, aqui então, a prosa que aparece nesse livro, você vai falar, Adriana, mas não está em verso? Sim, é a prosa do conversê, é a prosa do caos, é a conversa, é a história que ele vai contar do avô, da avó, do funcionário, do louco que existia na cidade. Ele é de Taquaritinga. Taquaritinga é a região de Ribeirão Preto, aqui no estado de São Paulo. Então, é uma prosa do prosear. A estrutura até vai nos mostrar versos muito longos, que parecem com parágrafos em alguns momentos. São 20 prosas. E aí, pense nisso, na conversa, no pé do ouvido, naquela coisa gostosinha, nas experiências, a primeira vez que ele vai lá e toca o seio de uma menina, né? Então você tem várias, tudo é motivo para ser prosa. Você pode conversar no bar, você pode escrever, e é isso que vai aparecer aqui. Então, essa contação de histórias, esse prosear. E as odes? Ao pé da letra, a ode é um poema de homenagem. Né? Então, se é homenagem, ele é um poema alegre. Você não vai destruir uma pessoa na ode, né? Uma cantiga de maldizer nunca seria uma ode. Então, uma ode é um poema festivo, alegre, de homenagem. Coisa de véia, tá? Lembra do desenho dos Smurfs? Azuis. Tão fofos
mas eu adoro Gargamel e Cruel, vão aparecer aqui. Tinha o Smurf poeta e ele fazia odes a tudo. Ode ao sol, ode ao mar. Mar não tinha lá não, que era no meio da floresta, não vai ter ode ao mar. Mas ode a tudo, ode a Smurfette, odes, vai aparecer aqui a figurinha dele. Então a ode é um poema de homenagem. Só que são odes mínimas, que é o que está no título. Ode ao óculos, ode ao alfinete, ode à bengala, ode à minha perna esquerda, que é um texto sensacional do José Paulo Paes. Odes mínimas, a coisas miúdas, não coisas menores sem valor, a coisas pequenas para as quais a gente muitas vezes não olha e que são tão importantes e funcionais na nossa vida. O livro escorrega, que essa minha edição, ela tem essa sobrecapa. Então, vamos tirar a sobrecapa. E olha como isso é conversa de bar, como é prosaico, e como a ode até é uma ode que olha para as pequenas coisas. Então, um livro doce. São 13 odes, 20 prosas e 13 odes. Bem, o livro, como toda a obra do José Paulo Paes, é dedicado a Dora. Dora é a mulher da vida dele. A Dora é a mulher com quem ele se casou, construiu sua família. E na dedicatória ele diz assim: para a Dora, em vez do rubi de praxe. O Saramago, depois que ele conheceu a Pilar, a mulher com quem ele vai ter os últimos anos de vida, ele dedica assim: para Pilar, como ar. Só aquilo que você respira. É esse o tamanho do amor. Bem, segundo o próprio José Paulo Paes, a definição que ele dá de prosa e de poesia. A prosa é como um trem, vai sempre em frente. Já a poesia é como o pêndulo dos relógios de antigamente, que ficam balançando para um lado e para o outro. Poeta, prosador, crítico literário, tradutor. Eu separei aqui uma obra que tem seleção de poemas, tradução e notas do José Paulo Paes. Poesia, olha como tá esse livro. Nossa, Adriana, você lê muito esse livro. Gente, não pense nada de bobagem que não cabe aqui. Mas é um livro, sim, que eu sempre li muito, porque dá uma olhada. Tradução na literatura é recriação. Tá? Quando o cara vai traduzir literatura, ele tem que compreender o que se dizia naquela língua e trazer aquela emoção, aquele sentimento para a língua para a qual a obra está sendo traduzida. Nesse livro você tem grego, Enzo, aparece? Tá sempre assim, o texto original numa página e a tradução na outra. Grego, só um pouquinho, só para mostrar as letras, né? Porque eu acho que ninguém lê grego aí, né? Se ler, pode colocar nos comentários. Aqui no caso, eu separei alemão, mas tem de tudo, tá? Aí separei aqui Baudelaire, francês. Separei aqui Neruda. A gente precisa de um vídeo do Neruda nesse nosso canal. Enfim, sempre na página da direita a gente tem a forma original e na página... Ao contrário? Tá invertido. Você tá falando, aqui é a página da esquerda. É isso, filho? Do que eu tô vendo é a página da esquerda. Então vocês que mandam, tá? Vocês que mandam. Então na página que você tá vendo, que é da esquerda, vai ser o texto original. E na página da direita, pra você... Tava procurando aqui a mão do relógio, mas eu nem tô de relógio. Na página da direita, a gente tem a tradução, a recriação, com muito respeito pelo original. Esse livro é sensacional. E é interessante porque os poemas mais antigos, né? Que Catulo, que foi um poeta latino importante e tal, ou então os poemas gregos que eu mostrei ali, que são alguns poemas que não tem nenhum autor escrito, né? Poemas que foram recolhidos. Tem tanta baixaria que você fala, meu Deus, como é que tem esse palavrão naquela época, gente? Quanta criatividade, a gente achando que é tão moderno. E tem poemas que são muito, muito líricos, que tem um certo erotismo. Então
Então esse livro tem de tudo, é um livro que vale muito a pena e de se ler várias vezes. Bem, voltemos aqui ao José Paulo Paes. Bom, vou mostrar para vocês alguns trechinhos, como por exemplo na parte das prosas, tá? Vou mostrar aqui uma estrofezinha em que ele fala sobre o avô. O avô J.V. Guimarães. Não aparece o nome do avô. Já o conheci, de bigodes encanecidos, definitivamente avô. E no uniforme de guerra com que costumava atender os fregueses da livraria, camisa sem colarinho, paletó de pijama, chinelos de couro, com seu plaque-plaque inconfundível. E aí ele vai mostrar como era o dia do avô. O avô tinha uma livraria e ia de boas atender as pessoas. Olha a avó, Dona Zizinha. Cultivava os seus próprios terrores. Verdureiro que lhe batesse a porta era despachado incontinente. Se, após um manhoso interrogatório, ela descobrisse que tinha horta perto do cemitério. Sepulturas e caveiras lhe davam asco invencível. Então essa é a avó. Veja, uma prosinha sobre o avô, uma prosinha sobre a avó. Então aqui 2 trechinhos só para vocês verem a questão da prosa, como ela vai aparecer. Vamos às odes. Gente, a ode mais sensacional, eu falei para vocês, né? A minha perna esquerda. É a mais longa. Em geral, as odes são bem curtinhas. Essa tem 7 partes. Eu só vou mostrar aqui a 6ª parte. Vejam que começa com 2 colunas, né? E uma coluna está interrompida. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Direita, direita. Nenhuma perna é eterna. A minha perna esquerda. A esquerda foi. José Paulo Paes tinha diabetes. E ele teve uma perna amputada. Aí você fala, credo, Adriana. Pois é, o poema inteiro é assim, credo, Adriana. Mas ele tá fazendo o quê, gente? Ele tá fazendo uma autoironia. Né? E, na verdade, quando não é uma ode, não é uma homenagem a alguma coisa importante, da mesma forma, a gente tem como se fosse uma diminuição daquele horror que ele viveu e foi a forma como ele lidou com a amputação da perna. E o poema é todo assim, o poema tem escadinha, o poema tudo com palavras. O poema sobe, o poema desce, aparece a bengala. Então, o que ele viveu, ele vai transformar em lirismo e uma ode à sua perna esquerda. E aí, vou chamar a professora para fazer o tal exercício de futurologia que eu disse para vocês. Então, o que a gente vai fazer? Ler mais um texto e imaginar uma possível questão. Para nós que não vamos prestar vestibular, a delícia de ler esse livro é exatamente perceber que o texto poético, a forma do poema, que parece tão difícil, tão inalcançável e chata para algumas pessoas, é uma delícia com José Paulo Paes. Minutinho que eu vou chamar a professora que vai falar com a gente sobre a abordagem da Unicamp. Só um instantinho. Aê, Literatura Veste, Unicamp, 2025-2026. Adriana, enlouqueceu? Não. É interessante a gente ter em mente que vestibular é tendência. O vestibular, ele tem uma cara, ele costuma cobrar as questões de uma maneira. Aí a gente percebe que isso vai mudando de acordo com as novas características sociais, mas é possível prever algumas abordagens que o vestibular vai fazer. Esse livro, do José Paulo Paes, eu já vi poemas dessa obra caindo em provas do Enem, por exemplo, porque eles são textos de fácil leitura. Eu falei para vocês no Romanceiro da Inconfidência, que ele é a cara do Enem, porque ali você tem uma questão. O Enem, ele é uma prova prioritariamente interpretativa. Você não precisa de muito conceito literário para conseguir discutir as questões do Enem. Ali, como você tem a questão da história da Inconfidência Mineira, é a cara do Enem. Já o José Paulo Paes, pelo prosaico, pelo palatável, pela facilidade dos poemas, ele está muito presente na prova do Enem. Na abordagem da Unicamp, nesse livro existe uma canção do exílio,
que dialoga, obviamente, vai aparecer aqui o card do Literatura Teima, dialoga com a Canção do Exílio do Gonçalves Dias. Vale lembrar que a Canção do Exílio do Gonçalves Dias é o texto mais parodiado, parafraseado da literatura brasileira. Existem mais de 40 canções do exílio. Só o José Paulo Paes tem 2. Ele trabalha com paráfrase e ele trabalha com paródia. Nesse livro vai aparecer uma canção do exílio. Então é possível que a gente tenha aí esse intertexto. Vai aparecer também, nessa linha do que é cotidiano, a gente tem um poema, vou mostrar aqui para vocês, chamado A Televisão. Então tá lá nas odes, né? Uma ode à televisão. Vamos fazer a leitura? Só as 2 últimas estrofes. Nos dramalhões que encenas, há tamanho poder de vida que eu próprio nem me canso em viver. Ou seja, tem tamanho poder de vida na imagem que eu não preciso viver. Nossa, isso é tão Fahrenheit, né? As telas. Isso é tão 1984. As telas. Não me canso em viver. Por quê? Porque já está vivido ali. Eu só sento e assisto. Guerra, sexo, esporte, me das tudo. A TV. Me das tudo. Vou pregar minha porta. Já não preciso do mundo. Posso me martelar aqui dentro com a televisão que tá tudo certo. Em épocas de redes sociais, no momento pós-Covid. Ai, Adriana, mas não é... Sim, mas vamos já pensar na coisa da tendência. As pessoas não saindo de casa, vivendo no computador ou no celular. Substitui a palavra televisão por tela. É isso. Não precisa sair. Fica ali, fechadinho, na mesmice. E aí a gente pode pensar, por exemplo, na canção do Titãs, Televisão. A televisão me deixou burro, muito burro demais. Essa canção é de 1985. Uma crítica direta, só havia TV aberta, né, no Brasil, mas que continua tela, mesmo quando você está falando de internet, de YouTube e outras plataformas. Né? A pessoa que deixa de viver o real e que está fechada ali. Então, crítica social aqui pode aparecer com muita facilidade. A questão da prosa conceito. Lembra, eu falei lá do poema e da prosa e tal? A prosa que sai do formato parágrafo, vai para o formato poema, verso longo. Então, a prosa conceito e a prosa do prosaico da conversa. Também cabe uma discussão de forma. Então, quando eu falo que são exercícios de futurologia, não é adivinhação. É perceber qual é a tendência daquele vestibular e como que o texto pode ser cobrado. O importante é que nós façamos a leitura dos textos. Tem só mais uma palhinha aqui, que é uma ode ao shopping center. Você fala, nossa, Adriana, mas você não acabou de falar que as pessoas não saem de casa? Sim, mas quando elas saem, elas vão para onde? Aqui, pelo menos, eu moro na praia, né? O povo vai pra praia e tal. O Santos é uma cidade grande, mas o shopping vive cheio, tá? E vive cheio de santistas, também de turistas, gente. O cara vem pra cidade de praia e vai ao shopping. Não vai consumir cinema, praça de alimentação? Muita gente fica só batendo perna, como diziam os antigos. Ao shopping center, uma ode ao shopping center. Pelos teus círculos vagamos sem rumo, nós, almas penadas do mundo do consumo. De elevador ao céu, pela escada ao inferno, os extremos se tocam no castigo eterno. Cada loja é um novo prego em nossa cruz. Por mais que compremos, estamos sempre nus. Volta, a ideia da cruz, pensa no Cristo. Aqui não é o sagrado, tá? Ele dá uma desacralizada, inclusive, é a imagem. Nós que por teus círculos vagamos sem perdão, à espera até quando? Da grande liquidação, olha as maiúsculas. Sempre rodando, céu e inferno, o inferno dantesco que era em espiral. Aí tem a coisa do Cristo. Posso pensar em morte? Tudo que se prova pelo texto pode cair na sua interpretação. Uma bela de uma questão. Tá? Tanto para ser discutida na Unicamp, quanto para ser discutida numa prova como o Enem, numa abordagem
um pouquinho diferente. Amores, um exercício de futurologia que nos ajuda a ler a obra, tá? Que é o que é mais importante nesse quadro. Portanto, tragam minhas questões, inscreva-se no canal, vamos trazer essa conversa sobre vestibular para um pouco mais perto. Dê seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas, comente, compartilhe, vamos fazer leituras, ler mais e ajudar quem estiver se preparando para o vestibular também. Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo Literatura Veste.